Vereadores de Criciúma aprovam um projeto que prevê terceirização do Centro de Eventos José e Jair Conte. No quadro Informe no Bairro, moradores da rua Luiz Neto, do bairro Recanto Verde, pedem solução urgente para a via que está em péssimas condições. Confusão em Brasília. Policiais civis contra a reforma da Previdência tentam invadir a Câmara dos Deputados. Ainda em Brasília, a reforma da Previdência chega à sua reta final. E no esporte, Tigre treina de olho na Chapecoense e também no Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi aprovado ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Criciúma o projeto que prevê a terceirização do Centro de Eventos José e Jair Conte. O contrato com o futuro administrador terá a duração de 15 anos. O objetivo é movimentar ainda mais a economia do município através dos eventos que no Centro de Eventos José e Jair Conte pode receber quando a empresa terceirizada administrar o local. Trazer para Criciúma eventos e que os vários segmentos econômicos da cidade possam usufruir disso aí. Movimentar hotéis, movimentar bares, movimentar restaurantes e de uma forma geral a economia do município seja beneficiada. Uma das principais dúvidas sobre esse caso foi o tempo concedido para a terceirização, que era de 20 anos. Os vereadores concordaram em diminuir para 15 anos, contendo alguns detalhes que autorizam o encerramento do contrato. O período a gente levantou aqui como sendo o período justo para que aquele investidor que por acaso seja o vencedor do processo licitatório, ele possa ao longo desse período diluir os custos que ele vai ter com as benfeitorias que ele tem que realizar. E a questão de ser um contrato muito longo, é um contrato muito longo, mas a gente vai incluir no contrato algumas cláusulas que possam fazer com que esse contrato ele seja desfeito por interesse de ambas as partes ou por interesse de uma das partes a qualquer época. O edital deve ser formulado na próxima semana com o apoio da Câmara de Vereadores, que vão acompanhar passo a passo. E dentro de 45 a 50 dias deve ter o nome da empresa vencedora. Algumas datas foram reservadas para o uso exclusivo da Prefeitura para eventos do município. Está previsto no edital de licitação que vai ser lançado brevemente, que vai ser construído em conjunto Prefeitura e Câmara de Vereadores, a reserva de 5 datas por ano para que a Prefeitura possa realizar alguns eventos lá no Centro de Eventos de Jair Conte. Ficou acertado ontem, quando da aprovação da lei que autoriza a concessão, que tanto o edital quanto o contrato será construído em parceria com a Câmara de Vereadores. E hoje no quadro Informe no Bairro, fomos atender o pedido da comunidade do bairro Recanto Verde. Moradores da rua Luiz Neto reclamam das péssimas condições da via. Confira. Muito buraco, poeira, água empoçada e, acima de tudo, paciência. Essa é a rotina dos moradores da rua Luiz Neto, do bairro Recanto Verde. Com uma comunidade que envolve cerca de 900 famílias, o presidente da associação do bairro relata o que os moradores da região vivenciam diariamente. Veículos danificados, caminhonetas que não querem entrar aqui dentro para fazer transporte escolar por causa das condições da via, E a placa está mostrando, que é uma rua que foi inaugurada em 2011 e que até hoje está na situação que está. Apesar que uma placa instalada no local afirmar que a via foi pavimentada em 2011, a realidade de quem usa a rua mostra uma situação bem diferente. O representante da comunidade ainda alertou para um outro problema.
Segundo o presidente do bairro, o sistema da prefeitura aponta a rua Luiz Neto como pavimentada, o que pode prejudicar a comunidade que sonha em ver a rua asfaltada. Então eu gostaria de pedir para a prefeitura e para a Kátia que eles retirassem lá do site do município que essa rua está pavimentada, porque a hora que a gente for lá pedir dinheiro para o governo do estado, inclusive a prefeitura, porque a prefeitura que vai ter que pedir esse dinheiro para o governo do estado para pavimentar a rua, o governo do estado vai ver que a rua está pavimentada, será que ele vai querer mandar esse dinheiro? Este morador, cansado das promessas, faz uma cobrança forte ao poder público municipal. A gente não vai parar de incomodar enquanto não houver pavimentação nessa rua. A gente vai para as redes sociais, a gente vai botar toda semana, se for possível. Enquanto não sair esse asfalto aqui, a comunidade não vai descansar. O corretor de seguros contou algumas experiências desagradáveis que teve em virtude da falta de pavimentação. Um dinheiro para sustentar minha família, outro para sustentar o carro. A moto fui obrigado a vender porque não tinha condições de trafegar nessa rua aqui, era um perigo, né? Inclusive cheguei a cair uma vez, foi uma situação bem ruim. Há muitos anos morador da comunidade, este aposentado fez um apelo ao prefeito Clésio Salvaro. Nós como comunidade aqui, nós precisamos desse ligamento, até devido por causa de filho que a gente tem que estuda lá na faculdade, pegar ônibus, isso tudo é dificuldade até para os ônibus que passam aqui. Aí entra dentro do ônibus, parece uma escola de samba, tanto buraco que tem. Então eu peço, meu amigo Salvaro, dá uma olhadinha pelo nosso bairro, Recanto Verde. Em contato com a secretária de obras do município, Katis Mielewski, nossa produção foi informada que a placa foi colocada em virtude do projeto Pave Total, que visa pavimentar ruas através de uma parceria entre moradores e governo municipal, e que na ocasião da Luiz Neto seria pela pavimentação parcial da rua, ocorrida em 2011. A secretária ainda disse que existe um projeto de pavimentação da rua que ultrapassa a casa de R$1 milhão. Enquanto o projeto não sai do papel, a comunidade vai precisar conviver com todos os problemas já citados na reportagem. E para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. O nosso WhatsApp é 985056342, 985056342. A seguir, policiais civis contra a reforma da Previdência tentam invadir a Câmara dos Deputados. A tentativa de invasão da Câmara dos Deputados acabou em confusão no dia de ontem em Brasília. A manifestação foi de policiais civis. Um protesto de policiais civis contra a reforma da Previdência acabou em confusão em Brasília quando um grupo tentou invadir a Câmara dos Deputados. Eles quebraram parte dos vidros da portaria principal da Câmara, mas foram contidos pela Polícia Legislativa, que formou uma barreira de segurança e reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. Nós chegamos lá, uma comissão de 3, eu e mais 2, iríamos com 11 requerimentos. Foi quando a polícia do Legislativo, equivocadamente, não nos permitiu entrar. Com isso, todos chegaram atrás de nós e eles jogaram uma bomba. E aí houve o tumulto. Cerca de 3.000 policiais federais participaram da manifestação. O protesto foi organizado pela União de Policiais do Brasil, que pretendia protocolar um pedido de retirada dos policiais da proposta de reforma do governo. A leitura do relatório da reforma da Previdência está prevista para esta quarta-feira na Comissão Especial na Câmara dos Deputados.
A reforma da Previdência entrou na reta final. O relator da reforma na Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS, informou que alguns pontos do projeto foram flexibilizados, como a idade mínima para a mulher. A leitura estava prevista para ontem, mas faltou consenso em alguns itens. O adiamento foi anunciado logo de manhã. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, e o presidente do colegiado, o deputado Carlos Marum, do PMDB, decidiram adiar a leitura porque alguns pontos do parecer ainda não estão fechados. O principal ponto de desentendimento é sobre a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. A bancada feminina da Câmara, composta por 55 deputadas, tenta fechar o acordo para fixar a idade de 62 anos, menor do que os 65 anos previstos para os homens. Agora, com a mudança, a idade mínima de transição começa em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, de acordo com a apresentação que foi feita aos parlamentares em café da manhã com o presidente Michel Temer no Palácio do Alvorada. As imagens foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. A apresentação confirma ainda outros pontos do relatório, como a inclusão de políticos na regra de transição, o cálculo do benefício partindo de 70% da média de salários dos trabalhadores vinculados ao INSS. Os servidores também terão idades mínimas diferentes na regra de transição. Muitas mudanças foram feitas de última hora, após grande pressão de parlamentares. O deputado federal Paulinho da Força deixou o café da manhã com o presidente Michel Temer e deputados da base aliada, dizendo que, como representante da central sindical, não está satisfeito com o texto da reforma da Previdência apresentado nesta terça-feira pelo relator Arthur Maia. Segundo Paulinho, mesmo reduzindo a idade mínima das mulheres para 62 anos, ainda há insatisfações. Para o deputado Darcísio Peronde, do PMDB, a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres deve ser igual. Como a mulher tem já 7 anos mais na expectativa de vida, né, que é 79, né, ela vai viver mais e ela está cada vez mais no mercado. Então o mundo inteiro já fez isso. O mundo já colocou 65 anos de idade. São raros países que não tem 65 anos de idade. O Brasil é um deles. Para aprovar a reforma da Previdência, o governo precisa de, no mínimo, 308 votos. O Planalto contabiliza 411 parlamentares, mas sabe que tem encontrado resistência até de partidos aliados. Por isso, vale de tudo nesta reta final para conquistar mais votos, até destravar nomeações no governo e ameaçar cortar cargos de políticos traidores. No encontro, Michel Temer reafirmou a necessidade de aprovação da reforma, o que, segundo ele, vai garantir o sistema previdenciário para as próximas gerações. Disse que as mudanças vão preservar a população mais pobre. Mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira, porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos. São aqueles que ganham mais. Nós temos que dar uma resposta a isso. Votar a reforma da Previdência é votar uma reforma, mais uma vez, pautada pelo diálogo. Foi o diálogo do Executivo, do relator, do presidente da comissão, de todos da comissão, com as bancadas partidárias. Em seguida, o presidente voltou a defender que Executivo e Legislativo continuem atuantes, mesmo com o avanço das investigações sobre integrantes do governo. Há um problema sério no país, vocês sabem disso. Há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam a, digamos assim, desprestigiar a classe política e nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é fundamental dar uma sinalização positiva ao mercado e mostrar que o Planalto não sofreu um grande abalo com os desdobramentos da Lava Jato. Eu vou estar saindo aqui dessa reunião, vou para São Paulo para falar com um grupo lá de 700 investidores internacionais reunidos em São Paulo. De São Paulo eu embarco para Washington para a reunião do Banco Mundial, quando eu vou estar falando com investidores do mundo inteiro. E a pergunta que vão me fazer serão duas, fundamentalmente. A primeira, que eu já estou recebendo, que o presidente já mencionou. O governo brasileiro, o Legislativo, o Congresso, a Câmara, o Senado,
estão trabalhando, vão votar as reformas fundamentais dentro desse ambiente de problemas que está se vivendo no Brasil hoje? E a resposta é sim. A seguir, Tigre treina de olho na Chapecoense e também no Campeonato Brasileiro da Série B. Em meio ao processo de contratações de novos jogadores para reforçar o Tigre para a Série B, os atuais atletas do Carvoeiro treinam visando o jogo de domingo diante da Chapecoense. As chances de conquistar o retorno já não existem mais e o sentimento dos jogadores é apenas de frustração. Eu acho que até pelo futebol que a gente vinha apresentando desde o começo do campeonato, eu acho que é um dos melhores que estava apresentando, comparando com os outros clubes. Mas futebol é bola na rede, é eficiência. Também temos que falar que não é desculpa, mas a arbitragem atrapalhou nós em alguns jogos. Isso, se alguns pontos que a gente deixou aí alguns jogos que a gente deixou de pontuar aí por causa deles, poderia ter feito a diferença agora. Mas agora é focar nesse último jogo e já preparar para a Série B, que eu acho que é o objetivo maior do clube no ano. É o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer. O Criciúma não pode ficar tanto tempo fora da Série A. Então, tenho certeza que todo mundo vai fechar bem aí no domingo e já pensar nesse campeonato, que é um campeonato longo. O time gostaria de estar em um outro momento, vivendo uma outra fase. No entanto, a dura realidade é vestir a camisa do Tigre para um duelo diante da Chapecoense, em um jogo que não vale nada para o campeonato catarinense. A gente fica triste, porque a gente queria estar em outra situação, né? Queria estar hoje treinando uma semana decisiva, né? Uma semana que poderia dar o título para a gente. Infelizmente, as coisas não aconteceu. Alguns erros também prejudicou a gente, mas faz parte do futebol. A gente tem que ser profissional, tem que terminar em casa bem, e tem essa situação aí também. Então a gente está levando com seriedade esse último jogo, até porque quando a gente entra ali dentro de campo, é o nosso nome que está em jogo, é o nome do clube. Então a gente tem que ser sério sempre, independente da situação. Como eu falei, a gente fica triste, que queria estar decidindo o título, mas infelizmente não aconteceu. Bom, e o jeito é se preparar para o Brasileirão. Um atacante pensa no grupo e não coloca nenhuma meta individual. Qualquer atacante de área, ele quer brigar pela artilharia, isso é fato, né? Acho que quem tem essa missão de ser o 9 tem que brigar pela artilharia. É claro que eu nunca costumo falar de gols, até porque eu sou um jogador que faço gol, dou assistência, bastante assistência. Eu primeiro quero pensar na vitória, né? Independente de quem faça os gols, acho que a Série B, se a gente ganhar todos os jogos de 1-0, a gente vai subir. Então, assim, eu prefiro ganhar o jogo do que só pensar em mim. Assim, ser o artilheiro do campeonato e não subir, para mim não vai adiantar nada. Então, minha vontade aqui, até pelo torcedor, que a gente entende que o torcedor está um pouco triste também. A gente, como jogador também, a gente fica um pouco triste, porque a gente quer dar o melhor para a nossa torcida. E isso é um sonho meu, é um sonho que todo mundo tem, o próprio David também, que é chegar na última rodada a gente subindo. Então, independente de quantos gols vai ser que eu vou fazer, é claro que eu quero fazer uma média boa de gols, isso é fato também. Até porque se eu não fizer, a torcida vai me cobrar, a imprensa e todo mundo, isso é normal. Então, eu prefiro que o time ganhe. Em gols a gente vai pensando em cada jogo. O que acontecer nos jogos que vai dizer. Então, eu espero ajudar. A primeira coisa é ajudar, independente se for com gol, com passe. Eu penso primeiro na vitória. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.